Então, nesse processo 508-33-7605, depoimento do senhor Dr. João Batista de Souza. Dr. João, eu sou o juiz desse processo. O doutor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o doutor, por força de lei, que se o doutor mentir, faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Se eventualmente houver questões relativas a sigilo profissional, aí o doutor decline a questão a objeção antes de responder a pergunta, certo? Perfeito. Então eu passo aqui a palavra à defesa do acusado Agenor. João Batista de Souza. Senhor João Batista, bom dia, o senhor me escuta? Não entendi. O senhor está me escutando agora, senhor João Batista? Ah, sim. Pode falar. Sou advogado do doutor Agenor. Eu gostaria de saber do senhor, desde quando o senhor conhece o senhor Agenor? Há aproximadamente 15 anos. O que o senhor pode dizer desse convívio que o senhor teve com ele? Que tipo de convívio foi? O convívio é aquele relacionamento normal de edifício. Nós moramos no mesmo edifício. Eu estou antes do senhor Agenor chegar. O senhor Agenor deve ter comprado esse apartamento por volta de 1998, 99. E o relacionamento nosso é de condômino. Ele foi síndico durante alguns anos, eu fui membro do conselho na época do edifício, atualmente eu sou o síndico, então nós temos um relacionamento normal de condômino. Conheço bem a família dele, exatamente pelo tempo de convivência do prédio, né? Mas basicamente nossos relacionamentos, os nossos conhecimentos dizem respeito a esse fato de morarmos no mesmo prédio e de nós termos participado ativamente da administração do prédio durante todos esses anos. Durante essa participação na administração, o que o senhor pode dizer da conduta dele? O senhor Agenor sempre foi uma pessoa muito dedicada ao edifício, uma pessoa extremamente séria e responsável. Inclusive, durante a gestão dele como síndico do edifício, durante aproximadamente uns 4 anos, ele se incumbiu de fazer uma obra que ninguém tinha coragem de fazer, por ser uma pessoa do ramo de obras, né? Então, nós confiamos muito nele e ele fez uma obra muito difícil, que foi a recuperação de toda a fachada do edifício, e fez isso com muita competência e a custos assim, relativamente modestos, tendo em vista o conhecimento dele na área. Ele é uma pessoa muito querida no prédio, exatamente por essa postura dele, uma pessoa muito responsável e muito família também, né? Conheço ele do relacionamento com a família, às vezes conversávamos no térreo do prédio, quando ele desce com a neta dele e a gente se encontra embaixo, mas sempre os assuntos nossos sempre foram relacionados a questões do prédio. Questão que nos interessa. Nós temos um prédio relativamente velho, ele tem 25 anos, então é um prédio com problemas, né? Aqueles problemas normais de prédio antigo. E isso nos aproximava em termos de tentar resolver todos esses problemas, né? O senhor estava no prédio no dia que foi feita a prisão dele? Eu fui a testemunha da operação, porque eu fui chamado pelo porteiro, porque na ocasião a delegada se negou a apresentar o mandado judicial para o porteiro e ela apresentou apenas a carteira de delegada. E o porteiro, ele tem ordens para só abrir para autoridades policiais se houver um mandado judicial. E em função disso deu um problema. A delegada ficou quase 1 hora para poder entrar no prédio, porque o porteiro efetivamente ele não cedeu. E ela ameaçou invadir o prédio e ele disse: a senhora pode invadir. E ela disse: eu vou te prender. Ele disse: a senhora pode me prender também, porque sem o mandado a senhora não pode entrar. Aí ela pediu que avisasse o síndico. A essa altura ele já tinha avisado o zelador. O zelador deu a mesma orientação. Disse: você chama a polícia militar, porque já houve casos aqui em São Paulo de policiais
de pessoas travestidas de policiais executar arrastão. E pode ser que não seja a Polícia Federal, se não mostrou mandado judicial, entendeu? Aí ele chamou a Polícia Militar. E quando chamou a Polícia Militar, ela pediu que chamasse o síndico. E eu fui acordado nesse momento, desci, e nesse momento eles tinham invadido o prédio, a Polícia Militar tinha acabado de chegar também, e aí eu examinei o mandado e conduzi a delegada e os policiais até o apartamento do senhor Agenor. E ela pediu que eu fosse testemunha da operação. Eu fiquei durante toda a execução da prisão, mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, não me lembro ao certo, toda a verificação dos quartos, gavetas e etc. Mas tá bom, doutor, tá bom, já é suficiente. Mais perguntas? Eu pedi para a testemunha continuar, excelência. Tem alguma questão relativa à busca e apreensão? Tem, relativa ao que ela estava respondendo, eu ia chegar lá, excelência. Pode fazer a pergunta mais direto, então? Tem algum questionamento sobre a busca e apreensão? Sim, para ele continuar descrevendo a busca e apreensão. O senhor poderia continuar me descrevendo a busca e apreensão, por favor? Não entendi. O senhor poderia me continuar descrevendo o procedimento que foi feito na casa dele de busca e apreensão? Na operação? Sim, senhor. Na operação? Bem, a Polícia Federal vasculhou todo o apartamento dele, inclusive o cofre, ele abriu o cofre, e houve um problema, uma discussão lá entre a delegada, quando foram encontrados alguns laptops, 2 laptops, e o senhor Agenor estranhou aqueles laptops. Ele disse: eu não conheço esses laptops e tal, né? Eram laptops antigos, velhos, né? E aí a delegada falou: o senhor está insinuando que nós plantamos esse laptop no seu apartamento e tal, né? Aí deu uma certa discussão, porque o clima ficou mais quente, e eu tive que intervir e mostrar para ela que, na nossa idade, nós temos inclusive o medo de laptop. Então, provavelmente, aquele laptop não era dele mesmo. Aí apareceu alguém da família e disse que aqueles laptops podia ser de um dos genros do senhor Agenor. E aí ela aceitou essa situação. Enquanto isso, nesse tempo todo, o nosso porteiro esteve algemado dentro do apartamento. Ela prendeu o nosso porteiro. Eu tentei lá embaixo no prédio explicar para ela toda a questão, que não havia crime de desobediência, nem um crime, porque pelo fato dele ter chamado a Polícia Militar, isso revela que ele estava com medo e ele estava sob orientação do edifício. Ela não aceitou de forma alguma, levou o porteiro algemado até o apartamento. Ele ficou algemado durante todo o tempo da operação, e eu argumentando com ela que eu precisava ter o porteiro na portaria. O meu prédio estava sem porteiro e eu precisava ter o porteiro lá. Finalmente ela se convenceu quando eu mostrei que não havia dolo nenhum no ato dele, porque o fato dele ter chamado a Polícia Militar era prova de que ele estava só com medo, né? Estava temeroso. Aí ela resolveu, falou: tá bom, doutor, então vamos lavrar um termo do que aconteceu aqui, todo mundo assina, e eu vou soltar o seu porteiro. Mas o porteiro ficou algemado durante 3 horas. O tratamento ao senhor Agenor durante essa busca, como é que o senhor considera que foi? Por favor? O tratamento que foi dispensado ao doutor Agenor na busca, o que o senhor poderia dizer disso? Foi um tratamento normal, muito cordial, tirando essa discussão do laptop. Tudo transcorreu na mais perfeita ordem. A Polícia Federal agiu de maneira normal, tirando esse ato da delegada, mas no fim ela se convenceu de que efetivamente aquela prisão do porteiro era arbitrária. Estou satisfeito, excelência. Alguém tem uma questão relevante para o processo? O Ministério Público tem? Tem, sem perguntas. O juiz também não tem. Então eu declaro encerrado o depoimento do Dr. João Batista de Souza. Dr. João, agradeço sua colaboração. O doutor está dispensado.